Seção 5ª. Do funcionário estudante. Artigo 121. Ao funcionário estudante, por ato do prefeito, poderá ser concedido horário especial de serviço, respeitada a carga horária a que estiver sujeito. Parágrafo único. O funcionário para este efeito deverá apresentar documento fornecido pela direção do estabelecimento de ensino em que estiver matriculado, contendo: primeiro, horário a que o estudante estiver submetido. Segundo, todos os horários que existam no estabelecimento, do mesmo curso que o funcionário estiver matriculado. Título 3º. Das vantagens. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 122. Além do vencimento, o funcionário poderá perceber mais as seguintes vantagens. Primeiro, diárias. Segundo, assiduidade. Terceiro, salário família. Quarto, auxílio doença. Quinto, auxílio funerário. Sexto, 13º salário. Sétimo, gratificação. Oitavo, adicional por tempo de serviço. Parágrafo único. O funcionário que receber dos cofres públicos vantagens indevidas será punido, se tiver agido de má fé, respondendo em qualquer caso pela reposição da quantia que houver recebido, solidariamente com quem tiver autorizado, ressalvado o caso de boa-fé. Artigo 123. Só será admitida procuração para recebimento de qualquer importância dos cofres municipais, decorrentes do cargo em função, quando outorgada por funcionário ausente do município, ou impossibilitado de se locomover. Seção 2ª. Do vencimento e da remuneração. Artigo 124. Vencimento é a retribuição para o funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei. Parágrafo único. É vedada a prestação de serviço gratuito. Artigo 125. Remuneração é o pagamento de vencimentos acrescidos das vantagens pessoais que o funcionário tiver direito. Artigo 126. O funcionário poderá: primeiro, o vencimento ou remuneração do dia, se não comparecer ao serviço, ou dele se retirar antes da penúltima hora de expediente, salvo os casos previstos neste estatuto. Segundo, um terço do vencimento ou remuneração quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte à marcada para início dos trabalhos, ou quando se retirar dentro da hora anterior, marcada para o término do expediente. Terceiro, um terço do vencimento ou remuneração durante o afastamento de prisão flagrante, preventiva, administrativa, suspensão preventiva, pronúncia ou denúncia por crime funcional ou, ainda, condenação por crime inafiançável no qual haja pronúncia, com direito à diferença, se inocentado ao final. Quarto, dois terços do vencimento ou remuneração durante o período de afastamento em virtude de condenação judicial, por sentença definitiva, a pena que não determine demissão. Artigo 127. A imposição de isolamento ou quarentena, decorrente de caso suspeito de doença transmissível, determinará o abono de faltas ao serviço. Artigo 128. As reposições e indenizações à Fazenda Municipal serão descontadas em parcelas mensais, nunca superiores a um sexto da remuneração. Parágrafo único. Não caberá reposição parcelada quando o funcionário solicitar exoneração, for demitido ou abandonar o cargo. Subseção única. Do registro da frequência. Artigo 129. É o registro que assinala o comparecimento do funcionário ao sérvio e pelo qual se verifica, diariamente, sua entrada e saída. Parágrafo 1º. Para efeito de pagamento, apurar-se-á a frequência da seguinte forma. Primeiro, pelo ponto. Segundo, pela forma determinada em regulamento, quanto a funcionários não sujeitos ao ponto. Parágrafo 2º. Salvo nos casos expressamente previstos em lei, é vedado dispensar o funcionário do ponto,
e abonar falta ao serviço. Parágrafo 3º. A infração do disposto no parágrafo anterior é de responsabilidade da autoridade que tiver expedido a ordem. Artigo 130. O prefeito determinará: primeiro, para cada repartição o período de trabalho diário, que não poderá exceder de 6 horas, ininterruptos ou de 8 horas, com intervalo para almoço, salvo nos casos previstos pelo capítulo 4º. Segundo, quais os funcionários que, em virtude dos encargos externos, não estarão obrigados ao ponto. Parágrafo único. Compete ao chefe da repartição, atendida a justificativa prévia, antecipar ou prorrogar o período de trabalho, devidamente comprovada a necessidade do serviço, cujo período extraordinário será remunerado de acordo com o presente estatuto. Seção 3ª. Das diárias. Artigo 131. Ao funcionário que, por determinação do prefeito, deslocar-se temporariamente do município, no desempenho de suas atribuições, ou em missão especial, ou viagem de estudos, conceder-se-á, além de transporte, diária para indenização de despesas, de alimentação e pousada, conforme estabelecido em regulamento. Parágrafo único. Não será devida diária ao funcionário quando: primeiro, em consequência do deslocamento, houver sido concedida gratificação de representação. Segundo, localizado em nova sede, durante o período de trânsito. Terceiro, quando o deslocamento constituir exigência permanente do cargo. Seção 4ª. Do salário família. Artigo 132. O salário família, cujo valor é o fixado em lei, será concedido ao funcionário ativo ou inativo. Primeiro, por filho solteiro, menor de 18 anos. Segundo, por filho solteiro, maior de 18 anos e menor de 21 anos, sem economia própria. Terceiro, por filho inválido. Quarto, por filha solteira, sem economia própria. Quinto, por filho estudante, até a idade de 24 anos, desde que o curso de segundo grau ou superior em instituto de ensino oficial ou particular reconhecido e que não exerça atividade remunerada ou lucrativa. Sexto, pela mulher ou companheira, desde que não exerça atividade remunerada ou lucrativa. Parágrafo único. Compreende-se neste artigo os filhos de qualquer condição, os enteados, os adotivos e o menor que, mediante autorização, viver sob a guarda e sustento do funcionário. Artigo 133. Quando o pai e mãe forem funcionários e viverem em comum, o salário família será concedido ao pai. Parágrafo 1º. Se não estiverem em comum, será concedido ao que tiver os dependentes sob sua guarda. Parágrafo 2º. Se ambos as tiverem, será concedido a ambos de acordo com a distribuição dos dependentes. Artigo 134. O funcionário e o inativo, sob pena de responsabilidade, são obrigados a comunicar ao seu chefe imediato, no máximo em 15 dias, qualquer alteração que se verifique na situação dos dependentes, da qual decorra suspensão ou redução no salário. Artigo 135. O salário família não servirá de base para qualquer contribuição, ainda que para fins de previdência social. Artigo 136. O salário família não será pago sem um dos cônjuges, sendo o servidor público federal ou estadual de regime estatutário, ou estiver percebendo nessa qualidade relativamente aos mesmos dependentes. Artigo 137. O salário família será pago juntamente com o vencimento, a remuneração ou o provento. Parágrafo 1º. Será devido a partir do mês em que tiver ocorrido o fato ou que lhe deu origem, mesmo se verificado até o último dia do mês. Parágrafo 2º. Deixará de ser devido o salário família relativo a cada dependente no mês seguinte ao ato ou fato que determinar sua supressão, embora ocorrido no primeiro dia do mês. Artigo 138. O salário família é devido independente de frequência e produção do funcionário. Artigo 139. Mesmo submetido à pena de suspensão, sem vencimento, o funcionário receberá o salário família. Seção 5ª. Do auxílio doença e do auxílio funeral.
Artigo 140. A cada período de 12 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, será concedido ao funcionário um mês de vencimento ou remuneração, a título de auxílio-doença. Artigo 141. A família do funcionário falecido em exercício, em disponibilidade ou aposentado, ou a pessoa que provar ter feito as despesas com seu funeral, será concedido, a título de auxílio funerário, a importância correspondente a 01 mês de vencimento, remuneração ou provento. Parágrafo único. O pagamento será efetuado mediante autorização do prefeito, após a apresentação do atestado e dos documentos comprobatórios das despesas. Seção 6ª. Das gratificações. Artigo 142. Ao funcionário será concedida gratificação. Primeiro, de função. Segundo, pela elaboração de trabalho técnico ou científico. Terceiro, pela prestação de serviços extraordinários. Quarto, pela execução de trabalho especial com risco de vida ou de saúde. Quinto, pelo exercício de cargo em comissão. Sexto, de assiduidade. Sétimo, de produtividade. Oitavo, de representação. Nono, de encargo de gabinete. Artigo 143. Gratificação de função é a que corresponde a encargos de chefia e outros que a lei determinar. Artigo 144. A gratificação pela execução de trabalho técnico ou científico de utilidade para o serviço público municipal será arbitrada pelo prefeito. Artigo 145. A gratificação por serviço extraordinário será determinada pelo prefeito e paga por hora de trabalho prorrogado ou antecipado, até o máximo de 2 horas por dia e acrescida de 50%. 50%. Artigo 146. A gratificação por execução de trabalho especial, com risco de vida ou de saúde, será fixada em lei. Artigo 147. A gratificação pelo exercício do cargo em comissão será concedida ao funcionário que, investido em cargo de provimento em comissão, optar pelo vencimento de seu cargo efetivo. Parágrafo único. A gratificação a que se refere este artigo corresponderá a 40%, do vencimento do cargo em comissão, podendo ser elevada até 80%, em casos específicos em lei. Artigo 148. A gratificação de assiduidade será concedida em caráter permanente ao funcionário efetivo que, tendo adquirido direito à licença-prêmio de acordo com o artigo 106, optar por esta gratificação. Parágrafo 1º. A gratificação de assiduidade corresponderá a 25% do valor do vencimento. Parágrafo 2º. Na hipótese de acumulação legal, o funcionário fará jus à gratificação por ambos os cargos. Artigo 149. A gratificação a título de representação será atribuída a ocupantes de cargos de proeminência e de destaque dentro da administração pública municipal. Parágrafo único. A gratificação de que trata este artigo será concedida por lei. Seção 7ª. Do adicional por tempo de serviço. Artigo 150. A gratificação adicional por tempo de serviço será concedida ao funcionário, por quinquênio de efetivo exercício em serviço prestado exclusivamente à administração municipal. Parágrafo 1º. A gratificação será calculada sobre o vencimento do cargo efetivo, nas seguintes bases. Primeiro, 5%, até o terceiro quinquênio. Segundo, 10% por quinquênio, a partir do quarto quinquênio. Parágrafo 2º. No caso de acumulação legal de cargos, a gratificação adicional será paga por cargo, computando-se o tempo de serviço, isoladamente, de cada um deles. Parágrafo 3º. Os valores das gratificações adicionais incorporar-se-ão aos vencimentos para todos os efeitos, e serão pagos juntamente com a remuneração. Parágrafo 4º. 6 meses após completar 20 e 25 anos de efetivo exercício, o funcionário terá incorporado aos seus vencimentos base 75% e 100% de acréscimo.
Parágrafo 5º. Os funcionários com 10, 10, 15, 15 e 20 anos de efetivo exercício terão, obrigatoriamente, níveis superiores a 15, 18 e 20 do plano de carreira, ficando desde já estabelecido que, em caso de modificação da lei, a alteração será proporcional. Capítulo 4. Do regime de tempo integral. Artigo 151. Regime de tempo integral é o exercício da atividade funcional prestado exclusivamente ao município, durante 44 horas de serviços por semana. Parágrafo 1º. Pelo efetivo exercício no regime de tempo integral, o funcionário fará jus a uma gratificação de 100% sobre o vencimento. Parágrafo 2º. A gratificação estabelecida no parágrafo anterior só será incorporada ao vencimento para efeito de aposentadoria e desde que o funcionário conte 5 anos de regime de tempo integral. Parágrafo 3º. O prefeito municipal, tendo em vista o interesse da administração e as condições do mercado de trabalho, estabelecerá, por decreto, os cargos de provimento efetivo que serão sujeitos ao regime de tempo integral, aos seus ocupantes, exercer, cumulativamente, outro cargo, função ou atividade particular remunerada, ou pública, de qualquer natureza. Parágrafo único. Não poderão ser incluídos nas proibições: primeiro, o exercício em órgão de deliberação coletiva, desde que relacionado com o cargo exercido em tempo integral. Segundo, as atividades que, sem caráter de emprego, se destinem à difusão e aplicação de ideias e conhecimentos, excluídas as que impossibilitem ou prejudiquem a execução das tarefas ao regime de tempo integral. Terceiro, a prestação de assistência não remunerada a outros serviços, visando a aplicação de conhecimentos técnicos ou científicos, quando solicitada através da repartição a que pertence o funcionário. Título 6º. Das incompatibilidades. Capítulo único. Artigo 152. É incompatível o exercício do cargo ou função pública municipal com: primeiro, participação de gerência ou administração de empresas bancárias, industrial, comercial e de prestação de serviço, que tenham relações comerciais ou administrativas com o município, sejam por estes subvencionados ou diretamente relacionados com a finalidade da repartição ou serviço onde o funcionário estiver lotado. Segundo, o exercício de representação de Estado estrangeiro. Terceiro, o exercício de cargo ou função subordinado a parentes até segundo grau, quando se tratar de cargo ou função de confiança e de livre escolha. Título 7º. Do regime disciplinar. Capítulo 1º. Disposições gerais. Artigo 153. Constitui infração disciplinar toda a ação ou omissão de funcionário público, que possa comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência dos serviços ou causar prejuízo de qualquer natureza à administração municipal. Parágrafo único. A infração disciplinar será punida levando-se em conta os antecedentes e o grau de culpa do agente, a natureza e as circunstâncias de faltas, danos e outras consequências para o serviço público. Capítulo 2º. Da acumulação. Artigo 154. É vedada a acumulação de cargos e funções públicas, exceto: primeiro, a de juiz com um cargo de professor. Segundo, a de 2 cargos de professor. Terceiro, a de um cargo de professor com outro de técnico ou científico. Quarto, a de 2 cargos privativos de médico. Quinto, outra atividade de que for constante da lei complementar prevista no parágrafo 3º do artigo 99 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Em qualquer dos casos, a acumulação somente será permitida quando houver compatibilidade de cargos. Parágrafo 2º. A proibição de acumular estende-se a cargos, funções ou empregos em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Parágrafo 3º. A proibição de acumular proventos não se aplica a aposentados quanto ao exercício de mandato eletivo, quanto ao de um cargo em comissão ou quanto a contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados.
Artigo 155. Verificada em processo administrativo a acumulação proibida e aprovada de boa-fé, o funcionário optará por um dos cargos ou funções. Parágrafo único. Provada a má-fé, o funcionário perderá os cargos ou funções e restituirá o que tiver recebido indevidamente acrescido de correção monetária. Capítulo 3º. Da responsabilidade. Artigo 156. Pelo exercício irregular de suas atribuições o funcionário responderá civil, penal e administrativamente. Artigo 157. A responsabilidade civil decorre de processo doloso ou culposo, que importe prejuízo à Fazenda Municipal ou a terceiros. Parágrafo 1º. O funcionário será obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo causado à Fazenda Municipal, em virtude de alcance, remissão ou omissão em efetuar recolhimento, ou entrada nos prazos legais. Parágrafo 2º. Nos demais casos, a indenização dos prejuízos causados à Fazenda Pública Municipal poderá ser realizada mediante desconto em folha que nunca será excedente, por mês, a 1/6 do vencimento ou remuneração. Parágrafo 3º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o funcionário perante a Fazenda Municipal, em ação regressiva, proposta depois de transitar em julgado a decisão definitiva que condenará a Fazenda a indenizar o terceiro prejudicado. Artigo 158. A responsabilidade penal abrange crimes e contravenções imputadas ao funcionário nessa qualidade. Artigo 159. A responsabilidade administrativa resulta de atos e omissões praticados no desempenho de cargo ou função. Parágrafo único. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou penal que couber, nem do pagamento da indenização a que ficar obrigado. Capítulo 4. Das penalidades. Artigo 160. São penas disciplinares. 1º, repreensão. 2º, multa. 3º, suspensão. 4º, destituição de função. 5º, demissão. 6º, cassação de aposentadoria e disponibilidade. Artigo 161. São infrações disciplinares. 1º, puníveis com repreensão. A. Falta de cooperação em assuntos de serviço. B. Apresentar-se ao serviço sem condições satisfatórias de higiene pessoal. C. Negligência. D. Deixar de comunicar ao chefe imediato entrada no Poder Judiciário de ação contra a administração municipal. E. Outras faltas de pequena gravidade que não justifiquem penalidade maior. 2º, puníveis com suspensão. A. Reincidência específica em faltas punidas com repreensão. B. Desobediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. C. Deixar de atender prontamente às requisições para defesa da Fazenda Municipal e à expedição de certidões para defesa de direito. D. Falta de urbanidade. E. Deixar de atender, sem justa causa, a inspeção médica determinada por autoridade competente. F. Deixar de zelar pela economia e conservação de materiais e bens que lhe forem confiados. G. Deixar de concluir, nos prazos legais, sem justo motivo, sindicância ou inquérito administrativo. H. Indisciplina e insubordinação. 1º, falta de assiduidade. J. Impuntualidade. K. Referir-se de modo depreciativo em informações, pareceres ou despachos, à autoridade e os atos da administração, ou censurá-las pela imprensa, rádio, televisão ou qualquer outro meio de divulgação. 50. Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, com má-fé, no exercício do cargo ou como testemunha ou perito, em inquérito administrativo. M. Prejudicar a sindicância ou inquérito administrativo, imputando, a qualquer servidor, infração, de que o sabe inocente. N. Ineficiência desidiosa no exercício das atribuições. O. Afastar-se, no horário do expediente, do exercício do cargo para exercer atividade estranha ao serviço público municipal. 3º, punível com demissão. A. Usura. B. Vícios de jogos proibidos.
C. Embriaguez habitual ou em serviço. D. Acumulação ilegal de cargos ou empregos públicos, de má-fé. E. Participação de gerência, administração ou direção de empresa privada. C. Pela natureza do cargo público exercido ou pelas características da empresa, puder esta beneficiar-se do fato, em prejuízo, do serviço público municipal. F. Exercer comércio ou participar de sociedade comercial em circunstâncias que lhe propiciem beneficiar-se do fato de ser também funcionário público. G. Cometer a pessoa estranha à repartição, salvo os casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados. H. Coagir subordinados com objetivos de natureza político-partidária. Primeiro, promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. J. Agir com deslealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir. K. Faltar ao serviço por mais de 30 dias consecutivos sem justa causa. 50. Faltar ao serviço 60 dias interpoladamente, durante 12 meses seguidos, sem causa justificada. M. Praticar ato lesivo da honra ou da boa fama no serviço, contra a pessoa, ou ofensa física nas mesmas condições, salvo em legítima defesa. N. Pleitear como procurador ou intermediário junto às repartições municipais, salvo quando se tratar de percepção de vencimento, provento ou vantagem de parente de até segundo grau civil. O. Aplicar irregularmente verbas ou dinheiros públicos. P. Exigir, solicitar ou receber vantagem indevida, para si ou para outrem, em razão do cargo. Q. Falsificar, extraviar, sonegar, ou inutilizar livro oficial ou documento, ou usá-lo sabendo-o falsificados. R. Revelar ou facilitar a revelação de assentos sigilosos que conheça em razão do cargo ou função. S. Exercer cargo ou função pública no município sem dar cumprimento às exigências legais, ou continuar a exercê-lo sabendo que indevidamente. T. Usar materiais e bens do município em serviço particular. U. Dedicar-se, nos locais e horas de trabalho, a atividades estranhas ao serviço. 5. Retirar sem prévia autorização escrita da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da prefeitura, salvo se no interesse do serviço público. W. Deixar, por condescendência, de punir subordinado que tenha cometido infração disciplinar, ou deixar de levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade de que tiver ciência em razão do cargo ou função. 10. Lesar os cofres públicos. I. Dilapidar o patrimônio público. Z. Retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Artigo 162. São circunstâncias agravantes. Primeiro, premeditação. Segundo, reincidência. Terceiro, conluio. Quarto, continuação. Quinto, cometer o ilícito. A. Mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte a ação disciplinar. B. Com abuso de autoridade. C. Durante o cumprimento da pena. D. Em público. Artigo 163. São circunstâncias atenuantes. Primeiro, haver sido mínima a cooperação do funcionário ao cometimento da infração. Segundo, ter o funcionário a. Procurado espontaneamente e com eficiência, logo após o cometimento da infração, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou ter, antes do julgamento, reparado dano civil. B. Cometido a infração sob coação irresistível de superior hierárquico ou sob influência de violência e emoção provocada por ato injusto de terceiros. C. Confessado espontaneamente a autoria da infração ignorada ou imputada a outro. D. Ter mais de 5 anos de serviço, com bom comportamento, antes da infração. Artigo 164. A aplicação das penas de suspensão por mais de 30 dias, cassação da aposentadoria ou disponibilidade e demissão, será sempre precedida de processo administrativo. Parágrafo único. A imputação da pena de suspensão por prazo inferior a 30 dias será
precedida de apuração da responsabilidade do funcionário, mediante sindicância. Artigo 165. Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo, ainda no exercício do cargo, praticou falta grave suscetível de determinar demissão. Parágrafo único. Será também cassada a disponibilidade do funcionário que não assumir no prazo legal o exercício do cargo em que tiver sido aproveitado. Artigo 166. O ato punitivo mencionará os fundamentos da penalidade bem como, em se tratando de demissão, o período de incompatibilidade para o exercício de outro cargo ou função. Artigo 167. A pena de suspensão não excederá de 90 dias. Parágrafo único. Havendo conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% do vencimento que o funcionário perceber por dia, para cada dia de suspensão, obrigado o funcionário, neste caso, a permanecer no exercício do cargo. Artigo 168. A infração referida na letra K do item 3º do artigo 161 caracterizada abandono de cargo. Artigo 169. Atenta à qualidade da falta, a demissão pode ser aplicada com a nota bem do serviço público, o qual constará sempre dos atos de demissão fundada nas letras 10 e I do item 3º do artigo 161. Parágrafo 1º. A demissão com a nota bem do serviço público, incompatibilidade o funcionário para o exercício do cargo ou emprego público pelo período de 5 a 10 anos. Parágrafo 2º. A incompatibilidade referida no parágrafo anterior será de 2 a 4 anos, quando se tratar de demissão simples. Parágrafo 3º. Na gradação da pena, levar-se-ão em conta as circunstâncias atenuantes ou agravantes. Parágrafo 4º. O funcionário incompatibilizado na forma deste artigo será afastado do exercício do outro cargo que legalmente acumule, pelo tempo de duração da incompatibilidade. Artigo 170. O funcionário punido com pena de demissão ou de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, enquanto permanecer nesta situação, ficando provado no ter economia própria, será equiparado ao funcionário falecido para efeito de pensão aos dependentes. Artigo 171. A destituição de função terá por fundamento a falta de exação no cumprimento do dever. Parágrafo único. Será ainda destituído o ocupante de função gratificada que pratique a infração disciplinar punível com pena de suspensão superior a 30 dias. Artigo 172. Perderá a função pública o condenado por qualquer crime a pena de reclusão de 2 ou mais anos, ou de detenção de 4 anos em diante. Artigo 173. Contadas da data da infração, prescreverá, na esfera administrativa. Primeiro, em 2 anos, a falta sujeita às penas de repreensão, multa ou suspensão disciplinar. Segundo, em 5 anos, a falta sujeita à pena de demissão ou cassação de aposentadoria e de disponibilidade. Parágrafo único. A falta também prevista como crime na lei penal prescreverá em idêntico prazo. Artigo 174. Para a imposição de penas disciplinares são competentes: primeiro, o prefeito, nos casos de demissão, cassação de aposentadoria e de disponibilidade suspensão superior a 30 dias. Segundo, o secretário, nos casos de suspensão disciplinar até 30 dias. Terceiro, o chefe imediato do funcionário, nos casos de advertência verbal e repreensão. Parágrafo único. A pena de multa será aplicada pela autoridade que impuser a suspensão disciplinar. Capítulo 5º. Da prisão administrativa. Artigo 175. Cabe ao prefeito ordenar, em despacho fundamentado, prisão administrativa de qualquer responsável por dinheiro e valores pertencentes à fazenda municipal, ou que se acharem na guarda, no caso de alcance ou omissão em efetuar as entradas nos divididos prazos. Parágrafo 1º. O prefeito comunicará à autoridade judiciária competente, no prazo de 48
horas, a prisão administrativa que tiver ordenado, assim como providenciará, com urgência, o processo de tomada de contas. Parágrafo 2º. A prisão administrativa não excederá 90 dias. Capítulo 6º. Da suspensão preventiva. Artigo 176. Por solicitação do órgão incumbido do processo administrativo, o prefeito ordenará, até 30 dias, a suspensão preventiva do funcionário, cujo afastamento torne, se necessário para impedir que venha influir na apuração da falta cometida. Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo poderá ser prorrogado até 90 dias. Título 6º. Do processo administrativo e sua revisão. Capítulo 1º. Do processo administrativo. Artigo 177. A autoridade que tiver ciência ou notícia de irregularidade no serviço público municipal, é obrigado, sob pena de conivência, a comunicá-la ao órgão competente ou providenciar para promover-lhe a apuração mediante processo administrativo, assegurado ao indiciado ampla defesa. Artigo 178. O processo administrativo será instaurado pelo prefeito mediante portaria, em que estabeleça seu objetivo e designe os membros da comissão processante, dentre eles, seu presidente. Parágrafo 1º. A comissão será composta de 3 membros escolhidos, sempre que puder, dentre funcionários de categoria hierárquica e igual ou superior à do indiciado. Parágrafo 2º. Após depoimento, o indicado terá o prazo de 5 dias para apresentar o rol de testemunhas de defesa, até o máximo de 8 e requerer as provas que deseja produzir. Parágrafo 3º. Para a apuração da falta, a autoridade processante procederá a todas as diligências necessárias, recorrendo, se necessário, a técnicas ou peritos. Parágrafo 4º. Os atos, diligências, depoimentos e as informações técnicas ou periciais serão reduzidas a termo nos autos do processo. Parágrafo 5º. Dispensar-se-á o termo a que alude o parágrafo anterior, no caso de informações técnicas ou periciais, se constarem de laudos juntos aos autos. Parágrafo 6º. Os depoimentos testemunhais serão tomados em audiência, na presença do indiciado, para tanto devidamente cientificado. Parágrafo 7º. É facultado ao indiciado ou a seu defensor reinquirir as testemunhas, por intermédio do presidente, que poderá indeferir as perguntas que não tiverem conexão com a falta. Parágrafo 8º. Quando a diligência requerer sigilo em defesa do interesse público, dela se dará ciência ao indiciado depois de realizada. Artigo 179. Ultimado a instrução, notificar-se ao indiciado para, no prazo de 10 dias, apresentar defesa escrita, sendo facultada a vista do processo na repartição. Parágrafo 1º. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo a que se refere este artigo será comum e de 20 dias. Parágrafo 2º. Achando-se o indiciado em lugar incerto, será notificado por edital, com prazo de 15 dias. Parágrafo 3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado até o dobro para diligência reputadas, pela comissão, como imprescindíveis para a defesa do indiciado. Artigo 180. No termo de instauração do processo será qualificado o indiciado e dele constará, obrigatoriamente, a especificação dos dispositivos transgredidos, a fim de orientar a defesa. Artigo 181. No caso de revelia devidamente caracterizada e certificada do processo, o presidente da comissão dará defensor ao indiciado. Parágrafo único. A designação deverá recair em funcionário de igual ou superior categoria do indiciado, ou a advogado. Artigo 182. Ultimada a instrução, a comissão, no prazo de 10 dias, apresentará ao prefeito relatório que conterá: primeiro, conclusão pela inocência ou culpabilidade do indiciado. Segundo, indicação do dispositivo legal transgredido, a pena cabível e seu fundamento legal. Artigo 183. Recebido o relatório da comissão, o prefeito municipal, ouvida a Procuradoria-Geral
determinará a pena que julgar, podendo ser coincidente ou não com as conclusões ou pareceres dos autos. Artigo 184. Nos processos de abandono de emprego de cargo, ou inquéritos para apuração de má-fé em acumulação ilícita, o rito será sumário, reduzindo-se os prazos à metade. Capítulo 2. Da revisão. Artigo 185. Até 0,5 anos após a decisão, poderá ser requerida a revisão do processo administrativo de que haja resultado pena disciplinar, quando se aduzirem fatos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do requerente ou a atenuação da pena. Parágrafo 1º. O requerente juntará à petição inicial, dirigida ao prefeito, os documentos que entender convenientes e pedirá dia e hora para a inquirição das testemunhas, que arrolar até o máximo de 0,8. Parágrafo 2º. Não constitui fundamento para a revisão a simples alegação de injustiça da penalidade ou a prova de absolvição judicial, sendo exigida a indicação de fatos ou circunstâncias não apreciadas no processo original. Parágrafo 3º. A petição e os documentos serão encaminhados, pelo prefeito, à Procuradoria-Geral que, em 10 dias dará parecer inclusive quanto ao cabimento da revisão. Parágrafo 4º. Deferido o pedido, será pensado ao processo original e encaminhado a uma comissão revisora, composta de 3 membros designados pelo prefeito, que terá o prazo de 30 dias para concluir seus trabalhos e apresentar conclusões. Parágrafo 5º. As conclusões da comissão revisora serão apreciadas pela Procuradoria, que terá 10 dias para dar parecer. Parágrafo 6º. Recebido o processo ultimado, o prefeito, em 30 dias, dará decisão final administrativa. Artigo 186. Julgada procedente a revisão, tornar-se-á sem efeito a pena imposta, restabelecendo-se todos os direitos por ela atingidos. Parágrafo 1º. Julgado parcialmente procedente a revisão, substituir-se-á a pena imposta pela que couber. Parágrafo 2º. Da revisão não poderá resultar a agravação de pena. Título 9. Capítulo único. Disposições gerais. Artigo 187. O dia 28 de outubro será consagrado ao funcionário municipal. Artigo 188. O órgão do pessoal fornecerá ao funcionário carteira em que constará a sua qualificação, documento que valerá como prova de identidade profissional e funcional e que será atualizado toda vez que ocorrer modificação na qualificação de seu portador. Parágrafo único. Considerar-se-á prorrogado o prazo até o primeiro dia útil, se o vencimento incidir em sábado, domingo, feriado ou em dia sem que o expediente for encerrado antes do horário normal. Artigo 189. Nos casos de absoluta impossibilidade de se apurar, através de certidão ou assentamento, tempo de serviço prestado a um município, será admitida a contagem mediante justificação judicial, desde que o município tenha sido citado. Artigo 190. Para os efeitos deste estatuto, considerar-se-ão membros da família do funcionário, desde que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento individual. Primeiro, o cônjuge ou a companheira. Segundo, os ascendentes e descendentes. Terceiro, os irmãos e sobrinhos, solteiras ou viúvas. Quarto, os irmãos e sobrinhos, menores ou incapazes. Quinto, filhos de criação ou enteados menos de 18 anos. Parágrafo único. Os padrastos e os sogros equivalem aos pais e os enteados aos filhos. Artigo 191. Por motivo de convicção filosófica, religiosa ou política, nenhum funcionário público municipal poderá ser privado de qualquer de seus direitos, nem sofrer alterações em sua atividade funcional. Artigo 192. Aos membros do magistério público, regidos por leis especiais, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições deste estatuto. Artigo 193. Será aplicado, subsidiariamente, no que couber, o Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado do Espírito Santo. Artigo 194.
Este estatuto entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 195. Revogam-se as disposições em contrário. Guarapari, 10 de abril de 1991.